Meus irmãos, não dá para dizer que falsos ensinos, falsos mestres, falsos profetas é algo que acontece hoje em dia. Não dá para dizer isso, porque quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos que pessoas que corrompem, que distorcem a verdade genuína das escrituras em busca dos seus próprios interesses e transmitem esses ensinamentos distorcidos, corrompidos, sempre existiram e sempre existirão. E o próprio Jesus nos alertou a respeito disso. Eu quero ler com você Mateus, capítulo 7, do verso 15 ao 29. Isso é um estudo bíblico, vou citar muito a Bíblia, eu gosto de Bíblia. Pegue a sua Bíblia e leia comigo. Se não, anote e leia depois. Eu vou citar vários textos. Pega papel e caneta, anota, leia, estude a palavra, medite na palavra. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 15, diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele que, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Vou parar por aqui, tá? Mas você pode ler em casa até o verso 27. Vamos lá. Vamos agora por partes. Jesus disse o quê? Acautelai-vos dos falsos profetas, que eles vêm como ovelhas, mas por dentro eles são lobos. Então, como reconhecer um falso profeta? O próprio Jesus disse: é pelos dons? É pelas obras? Não, o próprio Jesus disse: pelos frutos, pelos frutos. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não gera frutos de vida, frutos dignos de arrependimento. Por fora é ovelha, por dentro é lobo. Foi Jesus quem disse. E João Batista, quando ele começou o ministério dele, né, que ele anunciou que o Messias estava chegando, ele dizia: raça de víboras, gerem frutos dignos de arrependimento. Não venham com essa de meu pai Abraão, porque Deus pode fazer com que Deus pode fazer suscitar filhos a Abraão das pedras. Aí ele fala, já está posto a raiz, o machado à raiz da árvore, e todo aquele que não produzir bom fruto será cortado e lançado no fogo. Essas são palavras de João Batista, está escrito em Mateus capítulo 3, do verso 7 ao 10. Ele disse: produzam frutos dignos de arrependimento. Anota o texto e lê depois. E o mesmo Jesus
fala aqui, pelos frutos o conhecereis. E como eu falei, esses frutos não são os dons. Esses frutos a que Jesus se refere aqui não são as obras, e vou explicar depois. Esses frutos a que Jesus se refere aqui é a própria vida da pessoa. Como, citando aqui de novo João Batista, arrependimento, andar em arrependimento, em novidade de vida, esses frutos é o viver da pessoa. São os frutos do Espírito Santo, expressos lá em Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos dar uma olhada em Gálatas 5 a partir do verso 22. Anota, estuda depois. Os frutos, a própria vida da pessoa. A partir do verso 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha, citando a Bíblia, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Se vivemos no Espírito, andamos no Espírito. Meu irmão, minha irmã, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E ninguém é bom e perfeito. Todos nós estamos em processo, dia a dia, de glória em glória, até o dia perfeito. O próprio Jesus, quando ele estava aqui, João 17, 23, ele orou pelos seus discípulos. Ele orou, ele falou assim, ó, falando com Deus, né, com o Pai, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Quando chamaram Jesus de bom, ele disse, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Marcos capítulo 10, verso 18. Está escrito também que quem diz que não peca, a verdade não está na pessoa. Essa pessoa já se faz mentirosa. 1 João, capítulo 1, verso 8. Vai anotando aí, para você mesmo ler depois e estudar. Portanto, eu não estou aqui compartilhando com você esse estudo, esses versos, para dizer que nós temos que, por exigir, requerer um jugo de perfeição das pessoas, um jugo impossível, inalcançável, porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, estamos em processo, né? Estamos em processo. Mas quem nasceu de novo tem que andar no Espírito e não na carne. Tem que refletir as obras do Espírito e não as obras da carne. São sobre esses frutos que Jesus está falando, né? Que pelos frutos os conhecereis. Eu citei aqui os frutos do Espírito, então deixa eu citar para você o que seriam os frutos da carne, né? As obras da carne, digamos assim. Que aí você fica na sua cabeça para te ajudar a fazer a sua análise, né? Olha lá. Prostituição, impureza, lascívia. A gente pensa muito nessas questões sexuais, né? Primeiro, né? Mas aí vem idolatria, feitiçarias, inimizades. Inimizades é algo que a gente vê tanto e obras da carne. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Onde você vê, se falar do nome de Jesus e você vê inveja, ciúme, divisão, dissensão, maledicência, ó, acende o pisca-alerta, obras da carne. E Jesus disse que a gente tem que conhecer os falsos profetas pelos frutos, né? Como eu já disse, não é pelos dons, não é pelas obras. Vamos lá? Por que não é pelas obras? Como assim? Foi o próprio Jesus que disse que naqueles dias, vamos lá ver o verso 23, o próprio Jesus disse assim, ó, naquele dia muitos dirão que fizeram em meu
fizeram isso, nananã, no meu nome. E o que Jesus vai responder? Não, vocês não fizeram, não. Foi isso que ele disse? Não. Sabe o que foi que está escrito? Que ele disse que ele vai responder lá naquele dia? Nunca os conheci. Verso 23 aqui do capítulo 7. Ó. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Jesus não vai dizer, vocês não fizeram no meu nome. Ele não vai negar isso, ele vai dizer, nunca os conheci. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 3, diz assim, ó. Quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Quem ama a Deus, este é conhecido dele. E Jesus diz aqui, no verso anterior, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E então não é sobre ficar chamando Jesus Senhor, Senhor, ou ficar fazendo coisas no nome de Jesus, né? Então aí você pode perguntar, é sobre os frutos? É sobre os frutos, frutos dignos de arrependimento. É sobre andar no Espírito. É sobre obedecer a Deus. É amar a Deus. Está escrito, aqueles que amam a Deus, estes são conhecidos dele. Mas aí você pode ficar pensando, mas como que eu faço então a vontade de Deus? Como que eu obedeço a Deus? Como que é gerado em mim esses frutos de arrependimento? Como? Obedecendo a palavra. Obedecendo a palavra. Conhecendo a palavra. Sendo transformado e regenerado pela palavra de Deus. Amando a palavra de Deus. Sendo regenerado, transformado, remido pelo poder da palavra de Deus. Porque como eu já falei, quando nos inclinamos a conhecer a palavra de Deus, nos inclinamos, consequentemente, a conhecer ao próprio Deus. Quando nos submetemos ao poder da palavra de Deus, nos submetemos ao domínio de Deus sobre as nossas vidas, ao senhorio dele sobre as nossas vidas. Requer de nós obediência e submissão à sua palavra e ao poder da sua palavra. É o que Jesus nos adverte aqui, ó, no verso 24. Todo aquele que ouve e pratica. Ouve e pratica. Para você praticar, quando você pratica, reflete o quê? Que você entendeu que você está disposto a obedecer. A obedecer. Ele diz, ó, todo aquele que ouve e pratica a palavra é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem o transbordar da água do rio, vem o vento e a casa não cai, a casa não cai. Por quê? Porque a casa está bem edificada. O que faz uma casa bem edificada? O ouvir, o praticar a palavra de Deus, o obedecer. O obedecer. Isso é gerar frutos de arrependimento, isso é refletir frutos de arrependimento. A submissão à palavra, ser regenerado pelo poder da palavra de Deus. E Jesus nos alerta mais uma vez que em Mateus, capítulo 24, verso 4, Jesus alerta mais uma vez que muitos viriam em seu nome e enganariam a muitos. Por isso é muito importante. Já que eu estou falando que precisamos conhecer a palavra, nos submeter à palavra e vivermos a transformação, a regeneração de vida pelo poder da palavra de Deus, precisamos realmente entender o que a palavra de Deus requer de nós, né? Porque o próprio Jesus disse que muitos viriam em seu nome, que enganariam a muitos. Portanto, que não sejamos enganados, que não sejamos presas fáceis, né? Desses enganos, dessas redes de enganos. Então, dentro dessa perspectiva, né, de falsos profetas, falsos líderes, falsos ensinamentos, falsos mestres, eu acredito que tem dois extremos. Eu vou falar primeiro sobre o primeiro extremo, que já estava previsto, né? Tudo está muito claro na Bíblia. Leia comigo, 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 3, diz assim:
Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão a fábulas. Né? Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a verdade das Escrituras. E qual é essa verdade das Escrituras? A mensagem que Jesus deixou para que os seus discípulos pregassem. Arrependei-vos, arrependei-vos, eis que é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus, ele falou, ele anunciou o reino de Deus, e ele falou muito sobre o inferno. Há uma eternidade nos esperando. Para onde está indo a sua alma vai depender de como você está vivendo aqui. Não conquistamos a salvação por obras, conforme está escrito. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. A salvação vem de crer em Jesus. É pela fé, é um dom de Deus, vem da graça de Deus. Mas Jesus disse: negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. É um discipular, é uma caminhada que requer de nós, que requer que seja gerado na nossa vida frutos de arrependimento, mudança de vida. A palavra diz lá em Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, mas segundo a carne, que andam segundo o Espírito. E nós já sabemos, Gálatas 5, quais são as obras da carne e o que é viver os frutos do Espírito. Então não adianta você ficar iludido, acreditando que você está caminhando para o céu quando você leva uma vida embanhada, embebida nas obras da carne. Arrependa-se, arrependa-se. Que o Espírito Santo gere em você a ciência do pecado, da justiça e do juízo. Arrependa-se, dê as costas ao pecado e inicie uma caminhada de santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E esta mensagem, ela precisa ser pregada, essa verdade precisa ser anunciada. Mas muitos se acovardam de pregar esta mensagem. Pregam o evangeliquez, psicologiquez, né? Jesus e a mensagem de Jesus é ali um plano de fundo, sabe? É só uma maquiagem de uma mensagem psicologizante que amacia o ego do ser humano, que não confronta o pecado, que não gera em nós frutos de arrependimento, porque já estava previsto, né? É uma comunhão entre pessoas que não suportam a verdade das Escrituras e em mestres, profetas, pastores, líderes que se levantam para atender aos desejos do coração dessas pessoas. Pessoas que estão muito mais preocupadas em serem aprovadas, em terem igrejas cheias, em terem seguidores, né? Do que em verdadeiramente continuar pregando as verdades das Escrituras. Conforme o apóstolo Paulo exortou aqui na segunda carta ao Timóteo, na sequência ele diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Cristo morto, crucificado pelos nossos pecados, Cristo que ressuscitou e ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus.
Cristo que nos oferece através da graça, perdão e salvação, precisa ser pregado. Frutos de arrependimento precisam ser gerados. Uma jornada de santificação precisa ser vivida, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e andam segundo o Espírito. Não adianta eu dizer que eu estou em Cristo Jesus e eu ando conforme a minha carne. Vamos lembrar do que Jesus disse naquele dia. Muitos dirão: Senhor, Senhor. Não é sobre dizer que Jesus é o Senhor, assim como não é sobre fazer coisas em nome de Jesus. Ele mesmo advertiu isso, que naquele dia ele vai dizer: não os conheço. Então, esse é um dos extremos, o psicologiquez, né? O evangeliquez, que corrompe a mensagem de Jesus, né? Que usa a mensagem de Jesus como ali um plano de fundo para uma pregação que conforta, que amacia o ego do ser humano e que não confronta o pecado que há em nós. Esses líderes e esses liderados, eles são como Jesus falou, cego guiando cego, e quando cego guia cego, todos cairão no precipício. E no outro extremo, dentro dessa perspectiva, né, de falsos profetas, falsos líderes, pastores, mestres, nós temos os super espirituais, as pessoas super, hiper, mega power espiritualmente poderosas. Elas são praticamente como Moisés ali na tenda, que vinha Deus na nuvem conversar com ele. Ou quando ele estava lá no monte, conversando diretamente com Deus, recebendo diretamente do Senhor as instruções, escrevendo nas tábuas. É assim que essas pessoas se comportam. Elas se posicionam como os intocáveis, estão acima do bem e do mal. O que elas dizem foi Deus que disse. Há comunidades por aí, há pessoas por aí que vivem assim, embaixo desse jugo. Deus disse. Não foi Deus que disse. Quem está dizendo é você. A Bíblia me diz, está lá escrito em 1 Coríntios 14, 29, bem assim, ó, porque a igreja de Coríntios, a comunidade cristã em Coríntios, foi uma comunidade cristã que foi muito rica na manifestação dos dons. A gente vê isso de acordo com as instruções, né, do apóstolo Paulo para aquela igreja. E lá em 1 Coríntios 14, 29 está escrito assim, ó, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem com zelo tudo que foi dito. Julguem com zelo tudo que foi dito. Se eu abro a minha boca para dizer que eu tenho uma mensagem da parte de Deus para compartilhar, principalmente quando envolve uma instrução de vida para uma pessoa, a pessoa tem o direito e a liberdade de julgar com zelo o que eu estou falando supostamente em nome de Deus. Você julgar com zelo uma mensagem que você está recebendo, de alguma forma duvidar, questionar, levar aquela mensagem em oração, como é que fala? Discernir aquela mensagem à luz das Escrituras não é erro, não é pecado. Não existe isso, gente. Isso não é bíblico. Não viva embaixo de um jugo desse. E essas pessoas, elas atuam muito na base do medo, da opressão, do abuso psicológico. E, inclusive, isso já está lá advertido, discernido, né? Escrito, orientado para nós. Deuteronômio 18, verso 21 e 22. Fala a respeito disso, orienta a respeito das falsas profecias, diz lá que é para ver, o que a pessoa disser é para ver se acontece. Porque se não acontece, não vem da parte de Deus. Claro que nós sabemos que há profecias, inclusive bíblicas, que elas são condicionadas, né? Há casos e casos, há situações que Deus levantava profetas
por exemplo, Jonas, né? Ali em Nínive, Deus mandou uma mensagem, olha, se não se arrepender, vai acontecer isso, entendeu? Eles se arrependeram, não aconteceu. Então, há mensagens da parte de Deus que são condicionadas, claro. Mas Deuteronômio 18, de 21 a 22, orienta isso, que é para observar se as coisas acontecem ou não. E se é detectado que está tendo mentira, que está tendo engano, sabe o que está escrito lá? Não tenham medo deles, desses mensageiros. Não tenham medo. É porque esse tipo de líder, ele gosta de atuar na base do medo. Enquanto o primeiro lá, que eu falei, o extremo, né, do evangeliquez, eles são eles são amados, queridinhos, são bonzinhos, são legais, né? Milhões de seguidores, porque é uma mensagem bonitinha, né? Que amacia o nosso ego. Essa galera de cá, eles gostam muito de trabalhar na base do medo, do terror psicológico. E muito de citar gostam de citar, né? Tipo, não toque no ungido de Deus. Ninguém pode tocar no ungido de Deus. Existe o Salmo, isto é o Salmo 105:15. Vou ler aqui para você esse Salmo 105:15. Jesus, que Deus. Ai, desculpa, gente, não achei esse salmo marcado. Salmo 105:15, que diz: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Este salmo, gente, é assim, um louvor a Deus, um resumo, né, pela caminhada, digamos, por tudo que Deus fez com o povo de Israel. Cita Abraão e vai citando, né, as situações. Isso aqui está falando do povo de Israel, da caminhada do povo de Israel diante de Deus. E Davi também tem, não só em um momento, mas a gente vê em 1 Samuel e 2 Samuel, em diferentes momentos, Davi cita isso, que ele não quis tocar no ungido do Senhor. Ele está falando de Saul, porque Saul perseguiu, Saul foi ungido por Deus como rei de Israel, e ele foi depois reprovado por Deus, e Deus ungiu Davi. Está lá escrito que o Espírito Santo se retirou de Saul. Saul não era mais um rei de acordo com a direção de Deus, aprovado por Deus. O Espírito Santo se retirou dele. O Espírito Santo se retirou dele, mas ele continuou sendo rei. Ele continuou sendo rei. O Espírito Santo se retirou dele e quando se retira, ele não perde o título de rei. Mas o Espírito Santo já tinha ungido Davi. E Saul inicia ali uma inveja, uma perseguição terrível contra Davi. E Davi teve a oportunidade, Davi teve 2 oportunidades de matar Saul, mas ele não matou. E aí ele cita isso algumas vezes: não vou tocar no ungido do Senhor. E em 1 Samuel, capítulo 26, verso 23, ele diz assim, ó: pague o Senhor a cada um a sua justiça, a sua lealdade. Não vou estender as minhas mãos contra o ungido do Senhor. Ele cita isso algumas vezes quando ele está se referindo a Saul. E isso tá certo, né? A gente não tem que agir movido por vingança, tá? Correto aqui a decisão de Davi, né? É inspiradora e é correta, lógico. Nós não temos que agir movido por vingança. Tem vários textos que nos orientam a respeito disso. Do Senhor é a vingança, do Senhor é o juízo, né? Do Senhor é a justiça. O próprio Jesus disse que nós temos que amar e orar pelos nossos inimigos, pelos que nos perseguem. Diz que quando baterem numa face a gente dê a outra. Diz que temos que perdoar. Não temos que realmente agir por vingança. A questão aqui não é essa. Entendem que esses textos eles estão distorcidos, eles são apropriados por pessoas que pregam a palavra de Deus, né? De acordo com seus próprios interesses, manipula pessoas, engana pessoas, distorce as verdades do evangelho, não querem ser questionadas, não querem ser confrontadas, não querem que existam nenhum tipo de dúvidas a respeito do que elas dizem e
causa esse abuso psicológico sobre as pessoas, que muitas vezes não conhecem a palavra, porque para viver embaixo de um jugo desse é porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Frases como essa, né? Não ouse tocar no ungido do Senhor. Não é nisso, não é nesse aspecto, não é nesse contexto. Como eu já falei, tem lá a advertência, né, na carta aos Coríntios, que as profecias elas devem ser julgadas, discernidas, analisadas com zelo. E, gente, a gente vê, por exemplo, em Gálatas, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele descreve um desentendimento que ele teve com o apóstolo Pedro, né, a respeito de circuncisão. E ele descreve lá dois apóstolos de Jesus, dois homens que andavam no poder do Espírito Santo. Eles divergiram a respeito de um aspecto. E o apóstolo Paulo diz que ele repreendeu, advertiu o apóstolo Pedro, né, na frente ali de todos. Em 1 Timóteo, cadê esse texto? 1 Timóteo, capítulo 5, do verso 17 ao 20, lá menciona, né, que qualquer acusação, levantamento, né, algo contra presbíteros tinha que ser testemunhado por 2 ou 3. E se fosse, né, quem fosse pego num pecado, numa situação, que tinha que ser advertido, exortado na frente de todos, para que aquilo não se perpetuasse, não continuasse. Então, assim, existe a instrução bíblica para que a gente analise as coisas, né? Para que a gente analise, para que a gente observe à luz da palavra, à luz das escrituras, né? Nós temos a Bíblia, que é o nosso manual. Então, não aceite, leia a palavra, medite na palavra, ore e tenha cuidado se você está no lugar onde existe esse tipo de... Assim como é perigoso você estar recebendo uma mensagem que amacia o seu ego e que não te sinaliza a respeito do pecado e do arrependimento, é também um caminho de morte viver num ambiente assim, gente, num ambiente não saudável, onde existe abuso psicológico. Isso também é corrupção da palavra de Deus. Nós vemos lá em Mateus capítulo 10, Jesus, quando ele estava comissionando os discípulos, né? A mensagem que nós temos para pregar é uma mensagem de paz. Jesus disse, né? Onde você der a paz que não receberem, a paz volta para vocês. Jesus disse que por causa, né, que o lugar que eles chegassem, que eles anunciassem, né, o evangelho, e ali não fosse aceito, não fosse recebido, que sacudisse a poeira dos pés e voltasse, né, e fosse. Jesus disse que eles seriam odiados por causa do nome dele. Então, assim, a mensagem que nós temos para pregar, para anunciar, é uma mensagem de paz. Não é uma mensagem nunca que um líder de Deus vai fazer isso usando abuso psicológico, usando terror, na base do medo, causando esse pânico nas pessoas, né? Manipulando as pessoas. São pessoas que estão buscando o seu próprio interesse. E sim, você tem que analisar, você tem que discernir o que você ouve. Não é pecado fazer isso. Andar no Espírito Santo não nos tira a nossa racionalidade. É um culto completo, é corpo, alma e espírito. Nós pensamos, nós discernimos. Inclusive está escrito, gente, que quem se achar com falta de sabedoria, peça ao Senhor, que a todos dá. Se pedirmos com fé, Ele vai nos dar. Peça ao Senhor sabedoria, discernimento. É preciso remir o tempo, porque os dias são maus. E os falsos ensinamentos, eles sempre existiram e eles sempre existirão. E é um grande perigo a gente viver embaixo desse jugo de mentiras. Seja um extremo ou seja um outro, o caminho é o que Jesus já disse. Cego guiando cego vai cair no precipício. E para encerrar, relembrando que o próprio Jesus disse, ele disse que reconheceríamos os falsos profetas pelos frutos. Eu li aqui neste vídeo para você os frutos do Espírito Santo e as obras da carne. Algo que eu vejo, na minha opinião, na minha interpretação, que eu vejo na vida desses falsos líderes, digamos assim, dentro desses dois extremos, é a idolatria. Essas pessoas, elas querem ser
de alguma forma, idolatradas, amadas, aprovadas. Elas estão usando o evangelho de acordo com seus próprios interesses, para corresponder às expectativas. É o que nós vemos de um extremo, né? Às vezes são pessoas que não conseguem lidar com a possibilidade de desagradar, sei lá, de desagradar, digamos assim. Precisam ser amadas, precisam ser aprovadas, precisam ser aceitas, né? Isso, a depender do nível, gente, vira uma necessidade de idolatria mesmo, né? Não podemos conduzir as nossas vidas por essa necessidade de ser amado, de ser aceito, de ser aprovado. Ainda mais quando envolve algo tão sério, que é pregar o evangelho, que é pregar as escrituras. Porque nós não estamos falando sobre essa vida, nós estamos falando de eternidade, de uma eternidade, né? Uma eternidade para a qual nós estamos indo e nós estamos guiando também pessoas para ir. Isso é muito sério. E no outro extremo, né, que também envolve idolatria, nós vemos um abuso de poder. Um abuso de poder. Pode ter também aí questões psicológicas, questões emocionais envolvidas, né? Que se revela aí nesse anseio de abusar psicologicamente das pessoas, né? De impor o medo. Gente, uma coisa é ter uma postura ali de limites, né? Suscitar respeito. É algo completamente diferente de impor medo. Completamente diferente. E nós vemos esse abuso de poder, esse abuso até com a questão dos dons, né? Na expressão dos dons. E é preciso compreender, gente, que os dons, né, os dons que recebemos do Espírito Santo, eles são para o serviço ali ao corpo de Cristo, ao reino de Deus. Assim como posições que assumimos, né? Quando você recebe uma posição ali dentro do corpo de Cristo, de liderança, um pastor, um presbítero, enfim, recebe ali uma posição, você está recebendo uma posição de serviço, você está sendo convidado para servir, é uma responsabilidade de servir e de amar que você está recebendo. E não se esqueça que está escrito que a quem muito é dado, muito será cobrado. Você está recebendo uma responsabilidade de servir, de amar pessoas, de conduzir pessoas. Então é muito sério como você tem escolhido fazer isso. Está escrito, né? Analise-se o homem a si mesmo. Analise-se você enquanto um líder, enquanto uma pessoa que tem uma posição, está seguindo aí um desses extremos. E para qualquer um deles há uma solução. Arrependimento. Arrependa-se genuinamente, sinceramente, e o verdadeiro arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. O que é arrependimento? Deixar aquilo, parar de fazer aquilo e começar de novo. Arrependa-se, abandone esses hábitos, peça perdão a Deus, peça perdão aos seus liderados e comece uma nova caminhada. E você que tem líderes sobre a sua vida, ame os seus líderes, respeite os seus líderes, honre os seus líderes. Princípio de autoridade, né? É um princípio bíblico e eu costumo sempre dizer, tenho falado isso repetidamente, Deus tem princípios e valores, onde os princípios e valores de Deus não estão sendo respeitados, não estão sendo vividos, verdadeiramente não está acontecendo o domínio da autoridade do Espírito Santo. Os princípios de Deus, eles precisam ser respeitados e vividos. Princípio de autoridade é um princípio bíblico. Respeite os seus líderes, honre, ame, ajude, colabore e estude a palavra de Deus, ore, busque o seu crescimento diante do Senhor e não é pecado. Analisar, discernir uma mensagem que você recebe, uma orientação que você recebe, analisar, discernir. Profecia, então, nem se fala, gente. Nem se fala. Não saia guiando a sua vida por profecia que você sai recebendo, não. Analise, está escrito, analise, observe, leve em oração, analise conforme as escrituras. Amém? É isso por hoje. Obrigada por ter assistido este vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.